12 horas e 7 minutos, agora nosso assunto é política. Quem assistiu ontem o primeiro debate entre os candidatos ao governo do Rio Grande do Norte? Ontem a TV Band realizou esse debate a partir das 21 horas, mediado pela jornalista Ana Ruth Dantas, e os 5 candidatos puderam, fazer perguntas entre si, responder a diversos temas, diversos questionamentos. Agora, Túlio Lemos, quem assistiu o debate sentiu falta de propostas sólidas entre os candidatos para a próxima gestão. Você assistiu? Vamos começar a analisar como é que foram, como é que foi o desempenho dos candidatos nesse primeiro debate? Desempenho fraco. Desempenho fraco em termos de conteúdo. Naturalmente que os candidatos, de uma certa forma, estavam nervosos, isso aí é mais do que natural, né? A própria governadora estava com a boca seca, né? Tinha hora que ela ficava assim, porque é natural de um debate. O formato do debate fez quase como um paredão, né? E a governadora foi sorteada para ser a primeira a ir ao paredão. Isso, de certa forma, a beneficiou. Por quê? Porque ela já entrou, já chegou chegando e sabendo que iria ter que responder aos questionamentos de cada um deles, né? O formato permitia isso, que cada um candidato fosse se revezando nas perguntas, com réplica, com tréplica, um formato bacana que permitiu realmente que houvesse aquela divergência, aquela discussão. A governadora iniciou dando também uma pancada no candidato Fábio Dantas, né? Relembrando aquela situação de Robson Faria, e Fábio, que se expressa muito bem, mas também ficou nervoso, perdeu uma excelente oportunidade de mostrar o que poderia ser feito caso ele estivesse no lugar dela. Stevenson, mais naquele formato aí de franco atirador, né? Não demonstrando, melhor dizendo, desconhecimento da realidade do Estado, isso que ele já havia dito, mas quando você está diante, se aceitou ser candidato, ele vai ser confrontado com situações. Ele caiu numa pegadinha da governadora, né? Fátima citou a questão da violência contra a mulher e ele remeteu para si, ou seja, naquele caso em que ele disse, como uma mulher que foi agredida aqui em Natal, ele disse que ela, o que é que ela fez para merecer, deve ter feito alguma coisa para merecer aqueles tapas, e também aquela agressão da senadora Joyce, que ele terminou também fazendo comentários inadequados. Bom, mas no geral, né, a gente viu aí a participação de cada um, ficou claro aí, dos candidatos, todos, naturalmente, e é mais do que legítimo, batendo na governadora. O que é que acontece, Karina? Qual é a diferença para as pessoas? A gente fica falando muito, porque o debate não apresenta, ninguém apresentou proposta, Isso é uma verdade. A governadora está na dela, está tendo oportunidade de fazer o relato do que acredita que foi positivo no seu governo, os demais batendo, mas de forma genérica, sem apresentar soluções. Qual é a diferença que faz em relação a isso? Ora, se eu sou candidato de oposição, eu tenho que dizer o que é que eu vou fazer se estiver no seu lugar, o que é que eu faria se estivesse no seu lugar. Como? Objetivamente, né? O debate serve justamente para você se diferenciar, e não houve diferença entre os candidatos da oposição, apesar de que Fábio Dantas é o que se expressa melhor, mas em vários momentos ficou nervoso também, caiu em deu umas escorregadas, mas o que faltou realmente no debate, e aí teve essa oportunidade, né? E os candidatos de oposição não se prepararam para isso, demonstrar conhecimento da realidade do Estado. O que é demonstrar o conhecimento da realidade do Estado? Quem quer ser governador precisa ter conhecimento, e não só dessas informações que a gente já sabe, como é a questão de receita, de despesa, se o Estado hoje é superavitário, se é deficitário. Não é isso só, a questão é outra. Quem é que sabe a realidade do Hospital Valfredo Gugel, por exemplo, a maior porta de urgência e emergência do Estado? Quanto é que se gasta no Valfredo, qual é a estrutura, quantos leitos, quantos profissionais, informação para você dizer, eu posso fazer diferente, assim, assim, assado. E a gente não viu isso de nenhum dos candidatos, né? Nenhum dos candidatos. Eles
perderam a oportunidade, afinal de contas poderão ter outras oportunidades, esse é o primeiro debate, foi apenas o primeiro, mas os candidatos poderiam ter usado o tempo para dizer: olha, ela está no exercício do mandato, a governadora, mandato conquistado com legitimidade das urnas, porém, ela fez isso errado, e eu faria assim, assado. Não, os candidatos da oposição se revezaram em dizer o óbvio. Não, porque a saúde não está boa, a educação, porque as estradas, isso aí todo mundo já sabe. Não adianta dizer o óbvio, é preciso ser diferente. E nós não vimos diferença nenhuma em relação aos candidatos da oposição. Nenhum fez a diferença. Foi o primeiro debate, a gente espera que os candidatos, né, ajustem ali o direcionamento de suas campanhas e melhorem para os próximos, porque eu achei, com todo o respeito, né, aos candidatos e ao debate, parabenizar a TV Band pelo primeiro debate, jornalista Ana Ruth conduziu muito bem o debate, o formato também, essa coisa da sabatina também foi bem interessante. Agora, eu achei pouco tempo para os candidatos perguntarem e responderem. 30 segundos para fazer uma pergunta não dá nem para contextualizar o assunto que você quer perguntar para o seu adversário. O senador Stevenson, por exemplo, que foi o primeiro a perguntar a Fátima, ele não conseguiu fazer a pergunta. É porque ele se enrolou, na verdade. Né? Então, assim, ele não conseguiu fazer a pergunta, ele ainda estava contextualizando. 30 segundos é muito rápido e eu acredito que o tempo poderia, se o tempo fosse maior, o debate seria mais proveitoso. Em relação ao nervosismo, percebi nervosismo em todos os candidatos da oposição. A governadora Fátima, no primeiro bloco, foi quem se saiu bem melhor do que mais segura. Ela estava mais tranquila, pelo fato também de Fátima Bezerra já estar acostumada a debater. Ela já participou de vários debates, né, enquanto candidata a prefeita, a governadora, enfim. Não é o primeiro debate de Fátima. Já os outros estavam pela primeira vez debatendo. Então, a estreia de todos eles mostrava claramente que eles estavam mais nervosos. Até quem a gente esperava que se saísse melhor não conseguiu. Eles foram até melhorando ao longo do debate, né? Mas o impacto inicial foi que a governadora estava muito mais segura e conseguiu mostrar, né, mais segurança no primeiro momento. Perderam a oportunidade os candidatos da oposição de realmente confrontar com a chefe do executivo que tenta a reeleição. Muitas fragilidades no governo que poderiam ter sido exploradas e eles talvez não se prepararam tão bem para o debate. Eles não trouxeram dados que, inclusive, a própria imprensa costuma explorar no dia a dia, e eles não trouxeram isso. A governadora falou em segurança pública, por exemplo, falou que abriu delegacias e eles não exploraram, por exemplo, a falta de efetivo, que delegados estão acumulando delegacias. Parece que não tinha conhecimento da realidade. Civil, aquela questão dos inquéritos, 11 mil inquéritos. Pois é, a governadora chegou a dizer que está pagando, é o único estado que paga o piso. Que não é verdade. Que não é verdade. Não é verdade e não foi confrontada com isso. Pois é, e não foi confrontada em nenhum momento. Parecia que os candidatos não tinham as informações, não tinham a realidade da situação do estado. O governador está pagando menos da metade do piso e só vai pagar o restante em novembro e dezembro deste ano. A frase que ela poderia ter dito era: o estado do Rio Grande do Norte vai cumprir a integralidade do piso, mas não está cumprindo. E ela falou em tempo presente: o estado está pagando integralmente o piso, o que não é verdade, e nenhum candidato confrontou a governadora com esse dado. Então, né? A governadora trazia informações, não era confrontada e, assim, parecia muito mais segura e mais bem preparada para o debate, né, do que os seus adversários. Candidato Daniel Moraes. Do PSOL, Daniel Moraes, parecia que ele era candidato a presidente da República, vamos lá, porque ele só atacava o governo Bolsonaro, né? Todas as perguntas dele, por exemplo, para Stevenson Valentim, em relação a recursos para educação, ele atacava o MEC e o governo Bolsonaro. Para Clorisa Linhares, ele atacava o fato dela ser bolsonarista, enquanto a gente estava esperando que se debatessem aí os problemas locais. A própria governadora chegou em algumas vezes, quando se falou, por exemplo, nos programas sociais aqui para o estado, né, das pessoas que estão passando fome no estado, ela sempre fugia, remetendo ali para os programas sociais do Lula, né, para a fome no Brasil provocada pelo governo Bolsonaro. Então, assim, eu senti falta de mais confronto e mais informação, mais preparo dos candidatos. E relembrando uma situação que você falou, Stevenson, o primeiro, foi uma coisa que chamou a atenção negativamente, o fato dele estar fazendo uma pergunta escrita, né? Ele está lendo algo
escrito. É absolutamente incompatível com a missão ao qual ambos ali estavam querendo se destinar para isso. Então, você começar uma coisa fazendo a leitura, dá uma demonstração de que você não está sabendo o que é que vai perguntar. Outra coisa, você falou aí dos 30 segundos. Não, a questão dos 30 segundos, Karina, é que as pessoas precisam ter objetividade para fazer pergunta. Mas é muito rápido, Túlio. Mas é e possível de fazer. 45 segundos é possível fazer. Você fala na questão de contextualizar, você quer contextualizar e faça na volta para você. Mas só tem 45 segundos na volta. Mas também dá. Mas pouco. Você perguntar alguma coisa de forma direta, fica muito mais interessante, sem tanto arrudeio, sem tanta coisa, falta de objetividade. O que é que a senhora fez ou faria ou deixou de fazer em relação a esse ponto? Pronto, tá feita a pergunta. Quando volta, aí você faz o contexto para bater na fragilidade daquele que respondeu. E não você querer fazer logo um discurso no início, né? Discurso no início simplesmente em relação à questão de fazer uma pergunta. Esquece que você vai ter oportunidade depois. Então a questão de Cloriza no final, né? Fez aí mandou um beijo para a neta, foi a neta? Chamou a atenção que Cloriza Linhares encerrou suas considerações finais com um Pai Nosso, né? Confesso que a primeira vez que eu vejo uma oração encerrando um debate entre candidatos, mas discutível, né? a candidata, ela também fala para o público dela, né? Ela é cristã, evangélica, enfim, e ela não também... tem nenhum ateu ali, todo mundo que crê. Não, mas eu digo assim, ela também fez ali, usou do tempo dela para direcionar... Mas pegou mal, eu acho que ela tem direito de fazer isso, é no tempo dela, ela pode fazer, é uma oração que é a oração da humanidade, vamos dizer assim, mas pegou um pouco mal, que as pessoas achavam que era inadequado o momento para fazer aquilo. Mas de qualquer forma ela fez. Todos ali tiveram as oportunidades, porque quando você está focado numa situação, Karina, e aí a gente viu isso, que os candidatos não estavam focados. Quando você está focado numa situação, me lembrei aqui de Leonel de Moura Brizola. Leonel Brizola, nos debates, ele estava com o CIEP na cabeça. Podia perguntar sobre o que fosse, ele respondia sobre o CIEP. Então, ele sobre a educação, aquela questão da Darcy Ribeiro e tal. Então, quando você está focado, você cumpre o seu objetivo de mostrar que você sabe ou que você quer aquilo. E não se deixa levar por dispersão. Você termina disperso numa situação, e é por isso que você fala aí da questão dos 30 segundos, mas os 30 segundos, eles são suficientes para a realização de uma pergunta. Agora, quem tinha que contextualizar é quando vier para a réplica. Aí você diz, apresenta números que o seu oponente não tem ou não apresentou, aí sim. Mas o que eu coloquei de pouco tempo é porque mesmo na réplica era pouco tempo. 45 segundos, eu acredito que também seja um tempo muito pequeno. Eu acho que 1 minuto e meio, 1 minuto de pergunta, 1 minuto e meio de resposta, mais 1 minuto de réplica, seria um tempo mais razoável. Eu acredito que daria tempo para os candidatos desenvolverem um pouco mais. Para a gente que está assistindo, né, ver um pouquinho mais de conteúdo. Outra coisa que eu percebi... Outra coisa também é a questão nacional, né? Vamos lá. Outra coisa que eu percebi... Teoricamente, a governadora Fátima, que tenta o seu projeto de reeleição, deveria estar numa situação de maior defensiva no debate. Todo mundo é oposição ao governo. Todo mundo quer tirá-la. Todo mundo quer tirá-la do governo, exatamente. Mas o que eu percebi, principalmente no primeiro bloco, foi o inverso. Os candidatos de oposição assumiram uma postura de defesa em relação a Fátima. Porque ela atacou, por exemplo, o Fábio Dantas na questão do governo Robinson, né? E ele ficou na defensiva. Ele sentiu. Mas eu não fui governador, eu não tive a oportunidade ainda de fazer. Stevenson, ela jogou uma pergunta, né, falando do tema violência contra a mulher, e ele simplesmente, ao invés de responder, a senhora está abrindo delegacia para a mulher, mas não tem agente para trabalhar, ou seja, fazer ali o contraponto e partir para o ataque, ele ficou na defensiva. Não, mas eu nunca ataquei mulher, mas eu e tal. Tanto é que na volta da réplica ela chegou a dizer... Não, mas eu não acusei ninguém, se vestiu a carapuça. Foi. Então, assim, os candidatos estavam muito mais na defensiva que a própria governadora, que
teoricamente, era para ter sido o alvo do debate. É verdade. Teoricamente e na prática é natural que seja. Agora, um outro ponto que chamou a atenção também é o fato de que Fátima fez a vinculação com Lula. E mais de uma vez ela fez a vinculação com Lula. Qual o objetivo disso? A gente já sabe. É que Lula, nas pesquisas feitas aqui no Rio Grande do Norte, ele aparece com cerca de 10 ou mais pontos percentuais à frente de Fátima. Significa dizer que ela tem que buscar esse eleitor que é lulista, que quer votar em Lula, mas ainda não decidiu votar nela. Então, ela ficou fazendo essa vinculação. Os demais não, somente quem fez a vinculação foi Cloriza, se declarando bolsonarista aí. E Stevenson, de certa forma, também agradou ao bolsonarismo, mesmo não se declarando bolsonarista. E é uma situação, aquela história de Fábio, você vê que lá no discurso, no debate, ele em nenhum momento se declarou bolsonarista. Diferente da convenção do PL que ele participou, apesar de não ter se declarado, ele disse que era a mãe dele que era bolsonarista, mas ele fez um discurso de afago ao bolsonarismo. Já no debate, ele omitiu um pouco essa situação. Então, na parte nacional, somente Cloriza se colocando como candidata de Bolsonaro e Fátima, naturalmente, como candidata de Lula. E o Daniel, anti-Bolsonaro. Anti-Bolsonaro, Porque todas as perguntas dele, ou praticamente, ou pelo menos a maioria, ele sempre puxava para coisa do governo federal, do bolsonarismo. Stevenson chegou a dizer, mas eu não sou do governo Bolsonaro, né? Eu não voto com o governo Bolsonaro, quando ele foi fazer a pergunta da educação. Cloriza Linhares, sim, se disse bolsonarista e defendeu. Agora, mesmo nesse ponto, quando se tentava buscar ali a nacionalização da eleição, a governadora Fátima chegou a dizer que o governo federal não tinha mandado nenhum real de recurso extraordinário para o estado do Rio Grande do Norte. Também não foi confrontada. Ela disse, não veio um R$ a mais aqui durante a pandemia, não. O que veio foi só a verba constitucional. E ela chamou atenção para 400 milhões verba que veio no governo anterior, Robson Faria, né, na saúde. E ninguém confrontou. Então, realmente, os candidatos precisam estar melhor preparados e melhor informados para os próximos debates. Justamente. E Stevenson chamou atenção pelo fato de dizer que queria que a UERN ajudasse em projetos de engenharia, só que a UERN não tem o curso de engenharia, né? Então chama a atenção disso, esse desconhecimento de certas situações, que é necessário que os candidatos estudem um pouco mais, se preparem um pouco mais para passar realmente para o eleitor. Afinal de contas, a eleição não sequer começou na parte de publicidade, vamos dizer assim. Então o que é que acontece? Em tese, qualquer um pode ser votado e pode ganhar a eleição, dos que estão aí. Significa dizer que você está falando para um eleitor indeciso, você está falando para um eleitor que pensava em votar em outro candidato e que você pode conquistar, tomar esse voto do outro candidato. Você está falando para um eleitor que não gosta dos políticos e quer votar em branco ou quer anular o voto, né? Então, é necessário realmente que dê uma saculejada, que mexa com a cabeça, com o coração do eleitorado. E isso não foi o que nós vimos. E aí, só voltando para o que a gente falou aqui no início, não pode reclamar do formato, porque eu já mediei debate para prefeito de Natal, para governador do estado, e o formato muitas vezes era mais engessado. Você fazia uma pergunta, depois voltava, e aquela coisa, aquele sorteio levava tempo, enfim, esse não, foi bem ágil, bem dinâmico, bem mais dinâmico. E aí, e quando você colocava um camarada lá no paredão, vamos dizer, os outros tinham tempo de pesquisa, de pensar no que ia perguntar. Aí parecia que eles estavam ali chegando no improviso, né? Parecia que estava chegando no improviso. Ninguém confrontou a governadora sobre dados, sobre números, sobre determinadas situações do próprio governo. A gente está aí, por exemplo, com aquela questão de uma fila de represada de cirurgias eletivas. Você está aí com aquela questão das amputações. Stevenson chegou a tocar nesse ponto da saúde e aí desafiou o eleitor, né? Nesse momento do debate, eu acredito que ele estava até um pouquinho melhor, quando ele disse assim, olha, tá aí a fila, mais de 18 mil pessoas esperando por uma cirurgia eletiva, isso, aquilo, gente morrendo na frente do Hospital Valfredo Gurgel e tal. Se você está satisfeito com a saúde do governo do estado, vote para reeleger. Então ele
meio que desafiou ali. Mas levando para o lado do deboche, da ironia, né? Da ironia. Ele fez isso em algumas outras oportunidades também. Mas o que se esperava de Stevenson... Se esperava muito mais. Era muito mais, principalmente dele, né? O que se esperava de Stevenson, porque na sexta ele fez aquele suspense todo aquele mistério em relação a ser ou não ser candidato, terminou assumindo. Eu vi, não sei se a gente vai falar sobre isso aqui, a questão de Stevenson, né? Porque tem aquele vídeo dele, achei muito sem sal, vamos dizer assim, sem aquela garra, sem aquela firmeza. O que é que se extraiu do discurso dele da sexta-feira? Vocês pensavam que eu ia fugir, Não, vou fugir não. Eu esperava muito mais combativo. Muito mais combativo, muito mais consistente. E não na defensiva, como se apresentou em alguns momentos. Ficou. Não, e é isso que eu estou dizendo, a gente está falando dos dois momentos. O momento em que ele estava na sede do partido, anunciando que aceitou ser candidato, também não foi aquele momento, aquela garra, aquele vigor, aquela firmeza, né? Aquele entusiasmo. Foi uma coisa muito fraca do ponto de vista de entusiasmo. O discurso dele foi somente esse. Não vai não pensar que eu ia fugir, não, vou fugir não, e tal. Muito fraco. Fraco nesse aspecto de falta de entusiasmo. Isso lá na sexta-feira. Só para registrar que eu ganhei a aposta, tá? Não, você não ganhou não, porque eu não apostei nada. Stevenson candidato, tá eu aqui, apostei. Aqui, pagando a aposta. Não, na verdade, as sinalizações eram para ele ser candidato. O que é que eu disse aqui naquele momento? É que há candidaturas, há políticos que você, de certa forma, dá para prever os passos dele, dá para você antever algumas decisões. Por exemplo, naquela disputa entre Fábio Faria e Rogério Marinho, para ver quem era o candidato ao Senado, chegou-se em determinado momento que disse, por que um não sai candidato a governador e outro senador, né? Não prosperou. Por quê? Porque a gente sabia que o estilo de cada um, a tendência de cada um e a previsibilidade dos atos. Então dá para você prever que a chapa não seria formada com os dois. Um dos dois seria candidato a senador, e Rogério tinha se preparado do ponto de vista de articulação política mais do que Fábio, então caminhava para ser Rogério, como de fato foi. Mas Stevenson, não dá para você prever algo de alguém que é absolutamente imprevisível, e ele é imprevisível. Ele disse, inclusive, que não vai usar o tempo de rádio e TV, não vai gastar dinheiro, não quer apoio de político nenhum. É um formato, é um estilo que a gente não sabe se isso vai pegar no eleitor. Só que a candidatura de Stevenson, de certa forma, mexe também com a situação de Fábio Dantas pela oposição. Por quê? Porque Stevenson pode crescer um pouco mais passando de Fábio e ir para o segundo turno com Fátima. Isso aí somente o tempo vai mostrar como é que vai ser o desempenho dele em relação ao eleitorado ou não. E essa questão do debate, ele botou nas redes sociais, Stevenson ganhou o debate. Não, eu ia comentar sobre isso. Todos os candidatos, né, na repercussão do debate, eles estão utilizando ganhamos o debate. Eu acredito que ninguém... Qual foi o critério? Eu não vi ninguém ganhando o debate por enquanto, né? Eu vi que falta muito ainda para os candidatos mostrarem, apresentarem nos debates. A gente espera que, inclusive, eles se preparem melhor para os próximos debates, porque a gente quer ver embate no debate. E não aquela coisinha, né, engessada, um mente aqui, o outro não desmente, um fica na defensiva, o outro não confronta, né, mais fortemente. Então, quem assiste o debate quer ver realmente uma coisa mais calorosa e quer ver o enfrentamento, o confronto mesmo. É verdade. E Karina, para você dizer que alguém ganhou o debate, precisaria ter ficado num formato em que ficasse claramente diferenciado, que alguém ali naquela bancada se superou os demais. Rapaz, olha, eu não voto em fulano, eu nem gosto dele, mas ele realmente entende, ele é bom, e a gente não consegue dizer essa frase com nenhum dos candidatos. Então ninguém ganhou o debate porque não conseguiu se superar, não conseguiu se diferenciar para melhor entre os demais candidatos. E olha que quem é candidato de oposição
tem muito mais liberdade de falar até o que para quiser, cobrar, né? o que esse governo fez? Ninguém cobrou, né? A governadora não conseguiu sequer apresentar as obras do governo dela, porque ninguém sequer perguntou isso no debate. Então, assim, vamos aguardar os próximos, não é, Túlio Lemos? Vamos aguardar os próximos.